Olá, povo escolhido do Senhor. Estamos aqui para mais uma etapa desse canal que se chama Impacto da Fé Cristã, ou Apologética Cristã, que significa em defesa da fé cristã, ou em defesa da palavra. É a palavra, é prioridade, é a palavra, prioridade mundial. E o tema hoje é: quem nos resgatou com o seu sangue, Jesus ou o Espírito Santo? O que eu quero dizer, irmão, existe um texto muito polêmico que eu vou citar para você, de Atos capítulo 20, versículo 28. Esse texto, irmão, ele é muito debatido, certo? Mas poucos têm a interpretação desse texto. Do que eu vou lançar agora, em linhas de redes sociais, eu ainda não vi essa interpretação. Fiz algumas perguntas à liderança, a líderes altos, e eles falam um texto, mas dá aquele voo por cima, mas não chega a ocasião nenhuma. Eu quero saber a interpretação do texto. Não adianta, eu acho, eu penso. Não, eu quero a interpretação do texto. Quero que mostre a interpretação de texto. Mata a cobra, ainda mostra a vara. É isso aí que eu vou fazer hoje, irmão. A interpretação desse texto. Qual é a interpretação desse texto? Qual é o texto, irmão? De Atos, capítulo 20, versículo 28. Certo? De antemão, nós sabemos que Atos 20 e 28, irmão, não é tanto polêmico. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você. Quem vai agora ter a interpretação desse texto é a Bíblia, irmão, que vai dar agora essa interpretação, tá? Esse texto, irmão, que eu vou falar agora, é de Atos 20, 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, eis que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar-te a igreja de Deus, que ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Se você observar no texto, que você está vendo aí embaixo, em nenhum momento ele cita Cristo, só cita o Espírito Santo. E muitas religiões, irmão, pegam seus pontos doutrinários para acusar a Trindade, quem crê na Trindade, na Santíssima Trindade. E pega esse ponto e chega até chegar a indagar, e muitos não têm, irmão, base para tentar se defender contra essas religiões que banem a Trindade, que não creem na Trindade, usando esse texto. Ele diz logo: o Espírito Santo tem sangue? Você diz para o Espírito Santo ter sangue? Ele vai dizer: claro que não. Mas o texto está dizendo aqui que ele tem. Então ele vai dizer: não, irmão, aqui não é o Espírito Santo, é Jesus. Aí você: Jesus, aí fica. Não tem respaldo, porque o texto está dizendo que foi o Espírito Santo. Olhai por todo vós e por todo o rebanho, eis que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em nenhum momento, irmão, você vê Jesus e nem o Pai. Em nenhum momento. Mas agora, irmão, vai ter essa revelação, que não é revelação, vai estar revelado já que é a Escritura. Não é do homem para a mente, que é a exegese nesse momento. Agora é da exegese, é da Bíblia para o homem. Essa é a verdade prática, teológica que nós temos. Então vamos. Então, irmão Cláudio, qual é a interpretação que você tem para essas que dizem que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus que é o Espírito Santo? Vou já te dizer. Texto, irmãos, texto na Bíblia, nós temos que prestar bem atenção. Tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Olhar se o texto é figurativo, simbólico ou literal. Tem que observar isso. Segundo, irmão, olhar, perceber a linguística, a gramática, a linguística, a cultura e o costume, para não gerar heresia. É o que está acontecendo, irmão, com esse texto. Estão pegando esse texto, não estão observando esses pontos. Desses 6 pontos, irmão, eu fico só com esse texto, está precisando só o quê? Da linguística, a gramática, irmão. Somente isto. Eis que o Espírito Santo, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Dá para perceber que foi o Espírito Santo. Mas vamos lá, mas qual é, irmão? Qual é a interpretação agora desse texto? Vou te explicar. Esse texto, e eu vou explicar mais dois textos, que eles são análogos ao substantivo. O que é texto análogo ao substantivo, irmão? Olha, eu peguei o meu dicionário Aurélio, você pega o seu. O meu é antigo, de 10 anos atrás. O seu, pega agora um atual. Eles estão mais atualizados nessa resposta. Texto análogo ao substantivo, ou analogia. Certo? O que é esse texto? O que é texto análogo, ou análogo ao substantivo? Ponto de semelhança entre coisas diferentes. Ponto semelhante. O que é semelhante? Ser parecido. Opa, começou ali, mano. Já começou a entender. Algumas pessoas vão compreender, para as outras vai ficar mais difícil. Mas volte o vídeo que você vai compreender. E com o dicionário Aurélio na mão, não é dicionário bíblico não, Aurélio. Pronto. Esse texto é um texto análogo ao substantivo. Analogia. Ponto. O que é texto análogo ao substantivo? São pontos semelhantes. Ponto semelhante é igual, parecido. Ponto semelhante entre coisas diferentes. O Espírito Santo é o texto análogo ao substantivo desse texto. O Espírito Santo, ele é semelhante a Cristo e semelhante ao Pai. O Pai é semelhante a Cristo e semelhante ao Espírito Santo. O Jesus Cristo é semelhante ao Pai e semelhante ao Espírito Santo. Porém, são coisas diferentes, eles são diferenciados na pessoa de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Pronto, para a interpretação. Bem, eu posso dizer, bem anotadinha e rabiscadinha para você, irmão. Um texto análogo ao substantivo. Tanto faz colocar o Pai como o Espírito Santo, mesma coisa vai ser. Vai dar no mesmo. Que, da mesma forma, tanto faz botar no texto o Pai como Jesus, como o Espírito Santo, ia ser mesmo, porque eles são semelhantes. Eles foram criados, eles têm a mesma substância. Eles têm o mesmo pensamento, irmãos. O mesmo pensamento. E nenhum é maior do que o outro. Então, texto análogo ao substantivo. Está aí. São pontos de semelhança entre coisas diferentes. O Espírito Santo é semelhante ao Filho e ao Pai. Parecido. Certo? E o Pai é semelhante ao Filho e ao Espírito Santo. E o Filho é semelhante ao Pai e ao Espírito Santo. Você compreendeu agora? Agora, outro texto análogo ao substantivo, irmão. Ninguém percebe. Mas não fala nada sobre esse texto. É de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio, bota na tua mente aí, irmão. Anota na tua mente aí. Sacerdócio real. Nação santa. Aí diz, um povo escolhido. Aí diz, o povo escolhido que Deus tirou aí para pregar a poderosa palavra de Deus, que aí diz que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Botei só esse pontozinho aí, esse ponto de baixo aí. Mas vamos ficar só com esse aqui. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Agora vamos pegar essa ponta aí, ó. Pega só essa parte, sacerdote. Olha o texto análogo ao substantivo. Você é sacerdote? Ou seja, sacerdote no Antigo Testamento era pastor. Você é sacerdote? Eu não sou. O texto diz que é. O texto aqui está na graça. E aí, irmão? E agora? Sacerdote real, nação santa. Nação santa. Nação santa é mundialmente todos aqueles que estão selados, aceitaram, estão conduzidos aí ao céu. Nação santa. Sacerdote, você é sacerdote? Não. O texto análogo ao substantivo. Mas mesmo que ele coloque um povo salvo, mesmo que ele colocasse outra interpretação, vai dar no mesmo, irmão, porque é um texto análogo ao substantivo. Ponto semelhante, é bem semelhante. Ponto semelhante, ponto de semelhança entre coisas diferentes, irmão. De coisas diferentes. Ou seja, sacerdote real, ou seja, preparamento para a vinda de Cristo, do reino do céu. Mas lá na glória, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, está lá nos esperando. Eu não sou sacerdote, você não é sacerdote. Porém, o texto fala que a igreja é sacerdote, ou seja, a igreja está preparada para subir.
em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha aí, texto análogo ao substantivo, igual de Atos 20, 28. Mais um texto análogo ao substantivo, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E último, para concluir, vamos ver. Todos os habitantes da terra, olha bem, Apocalipse 13, 8. Olha aí embaixo aí. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A besta. A saber, todos os que neles tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, olha aí, ó, do Cordeiro, olha bem a semelhança. Ela vai falar a semelhança agora. Parecido. Do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Lá do começo, desde o Antigo Testamento, irmão. Lá vem com semelhança do Antigo Testamento até a graça, semelhança. Olha aí, irmão, texto análogo ao substantivo. Cristo foi morto na graça. No Novo Testamento, na cruz se começa a graça. Quando ele se ressuscita, começa-se a graça. O que é graça? Graça é perdão imerecido que eu nem você não tinha, mas Cristo na cruz do Calvário deu para mim, para você e ao mundo inteiro. Olha aí, irmão, texto análogo ao substantivo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Opa! Um texto análogo ao substantivo. No Antigo Testamento tem coisas tem gramática que é semelhante ao Novo Testamento, é semelhante, mas que eles são entre coisas diferentes. É o Antigo diferente, o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, semelhante entre pessoas e lugares etc, e tempos. Pronto, tá aí, irmão, a explicação. Compreenderam? Fica aí, irmão, com esse maravilhoso estudo, e eu agradeço, irmão, em nome de Jesus, pela a sua atenção e o minuto que você teve. Você não perdeu. Eis aí a resposta, irmão. O texto de Atos 20, 28 é o texto análogo ao substantivo. O texto análogo ao substantivo. Olha, irmão, olha o seu dicionário que você vai ver. O que é texto análogo ao substantivo? Ponto de semelhança entre coisas diferentes. Deus te abençoe poderosamente. Amém.